Tudo o que você precisa saber antes de comprar Armored Core 6. Eu sou o Zemblos e hoje a gente vai conversar sobre os pontos negativos, pontos positivos e tudo que envolve o novo lançamento da From Software Armored Core 6. Como sempre, o vídeo é sem spoiler dentro do possível, então a gente vai utilizar alguns trechos de trailers, gameplay. A ideia aqui é que você pegue a minha opinião, junte numa bolinha de massinha e gere um pensamento que vai te falar se vale ou não a pena comprar o jogo. Esse é o último lançamento da From Software, que é a desenvolvedora da série Souls, basicamente, e essa franquia tinha sido um pouco esquecida por ela. O último jogo lançado foi em 2012 e como é uma estrutura muito nichada, é algo muito específico que é robô mecha, não é algo que todo mundo conhece ou todo mundo gosta. Esse tipo de jogo literalmente não é pra todo mundo. Inclusive depois do sucesso do Elden Ring, toda a série Souls, Dark Souls, Demon Souls, etc, ninguém acreditou que a From poderia fazer um negócio assim de trazer um jogo como Armored Core de volta. Vou começar falando que eu joguei muito pouco os outros Armored Core, eu conheci assim bem pouquinho. O Play 2 eu não tive, então no Play 3 eu cheguei a jogar o 5, mas muito pouco, eu não lembro o suficiente dele pra ser bem honesto. Então o que eu conheço da franquia basicamente foram pesquisas, esse jogo e o nome. E o resumo do jogo basicamente são lutas de robôs gigantes através de missões num planeta chamado Rubicon. A referência mais próxima que a gente tem de algo como Armored Core seria um Gundam, que é um anime japonês. Começando pela história do jogo, ela é literalmente sem contexto nenhum. Você é jogado num planeta inicialmente por um motivo X, literalmente não tem motivo, e com o tempo você vai descobrindo que na verdade as facções estão ali, as grandes corporações na verdade estão ali para extrair um mineral chamado coral, e você é mais ou menos um mercenário ali trabalhando para essas corporações. Então ora você é inimigo de uma e aliado de outra hora essa inimiga te contrata e você faz um serviço contrário, então não tem muito ali um caminho certo a ser seguido. É uma história básica, padrão, para você encaixar num jogo e é isso. O brilho desse jogo mesmo, e acho que é um dos maiores pontos positivos da From Software em si, é a jogabilidade. E uma grande diferença é que nesse jogo você tem muitos tutoriais, e tutoriais úteis, tutoriais curtos que te trazem algo de novo, alguma possível função do robô que você não saiba, algo do tipo, e você consegue utilizar ele em coisa de 1-2 minutinhos, aprender uma função nova daquele mecha. Basicamente você começa com o que seria um robô inicial meio destruído, depois de uma cutscene de 2 minutos de entrada do jogo, e esse mecha ele tem uma espada laser na mão esquerda, um rifle na mão direita e um lançador de mísseis no ombro. Você pode equipar esses ACs, que são os Armored Cores, com várias armas em vários locais do corpo. A início basicamente são 4 pontos, uma em cada mão e um em cada ombro. E a customização desses mechas, ela é extremamente necessária para qualquer missão. Você vai precisar sim desenhar o seu mecha em acordo com cada missão. Nem sempre você vai precisar prestar atenção em tudo que está acontecendo e você pode usar a mesma build anterior em uma missão, mas se você travar em algum boss, você vai precisar voltar para a parte de construção e refazer esse mecha. E essa é a parte boa, porque tem uma variação gigantesca de itens por parte da From. Você tem desde armas simples como pistolas, rifles, 12, pistola laser, espada, lança-foguetes, é muito louco, tem muita peça de arma e de customização do mecha, então você pode brincar quase que infinitamente com seus mechas. O único ponto, e isso é algo bem importante inclusive, é que você tem um limite de energia desse mecha, como se fosse uma bateria. Então você não consegue passar daquele limite de energia. Você pode tentar colocar mais peças mais pesadas, peças mais rápidas, enfim, algo do tipo, mas se você não tem o limite de energia, não vai funcionar o mecha. Como todo mundo já sabia, a dificuldade do jogo ela é padrão, você não consegue mexer na dificuldade com qualquer jogo da From e ela varia muito. Então você tem alguns boss que são extremamente difíceis e mesmo que você pegue estratégia, padrão de ataques, etc, ele fica muito agressivo. A From Software falou sobre isso, que eles colocaram um padrão de agressividade, então quanto menor a vida do boss, nesses casos, eles ficam extremamente agressivos. E eu não sei se você já reparou, mas quando um mecha gigantesco cheio de arma fica agressivo, você não consegue nem chegar perto dele. Inclusive, o primeiro boss do primeiro capítulo, na verdade, não o boss do tutorial, eu fiquei preso nele durante semanas e eu não consegui passar. Eu tive que vir para uma versão do PC com um mod para aí conseguir passar dele, porque no PlayStation 5 eu precisei de muita experiência, eu precisei de muita paciência e muito farm. Pra vocês terem uma ideia, lembra aquele cara, o Let Me Solo Her, que entrava em pares no Elden Ring para ajudar as pessoas a assolar a Malenia? Então, ele teve muita dificuldade nesse boss também, que é o Balteus. Então, assim, imagina, o cara que achou Elden Ring fácil e ajudava as pessoas no mundo inteiro, teve dificuldade nesse boss. Se você tá esperando algo parecido com qualquer Souls-like, principalmente da From Software, talvez não seja o jogo pra você. O ritmo de combate dele é muito frenético, não é igual os Souls-likes padrões, apesar da dificuldade. E se esse jogo não te atrai logo de cara pelo primeiro contato, talvez o momento não seja esse. Talvez esperar uma promoção, entrar em algum tipo de serviço, algo do tipo, pra você tentar arriscar um jogo desse. Ele é o tipo de jogo que você bate o olho e você sabe que você vai gostar e vai se estressar e segue desse jeito. Inclusive, principalmente vindo da From Software, é até uma surpresa boa, porque eles colocaram
adicionaram algumas facilidades nesse jogo. Então, por exemplo, você tem kit de reparo, igual você teria as poções, né, no Elden Ring, enfim, qualquer um deles. E você tem também muitos checkpoints, mas muitos checkpoints mesmo. E toda vez que você destrói o seu mecha, você retorna àquele mesmo ponto com a vida cheia, com a munição cheia, como se fosse uma partida do início, mesmo sendo aquele ponto à frente da missão. Além disso, quase todo boss te oferece um kit de refil de energia e munição logo antes dele. Sem contar que você pode também reconstruir a sua build de acordo com esses checkpoints. Então, por exemplo, se você se deparar com um boss muito agressivo, muito difícil, que aquela sua build não funciona, você tem a opção de voltar ao menu naquele ponto e refazer a sua build. Além disso, você também tem a arena, né, que é um modo de batalha liberado após algumas missões e que você libera OS Chips, que são basicamente chips de upgrades permanentes para o seu mecha. E tem algumas habilidades bem legais ali dentro que inclusive são muito úteis, como por exemplo aquele Quick Turn, que você pode apertar um botão e ele vira 180 graus. Isso parece uma besteira, mas para um mecha, para o meio de um cenário de batalha, ajuda bastante. Principalmente com um boss voador tipo Balteus. A parte gráfica do jogo não tem muito o que falar, o level design da From Software é sempre maravilhoso, como vocês podem ter visto em qualquer cena do trailer mostrado aqui até agora. O cenário é lindo, o planeta que eles colocam é maravilhoso e todo o cenário é muito diferente um do outro. Então, o estilo de level design funciona muito bem e encaixa perfeitamente no jogo. É impressionante como você se sente bem confortável ali dentro, principalmente com a trilha sonora, que ela é bem baixinha, bem fundinha, mas dá aquela sensação de que algo importante está acontecendo naquele momento. É realmente muito bem feito. O desempenho do jogo é muito bom, dentro do esperado. Eu joguei ele na versão do PlayStation 5 e funcionou muito bem. Você tem um modo de performance, um modo de gráfico também com Ray Tracing, mas não recompensa, porque como é um jogo de ação rápida, eu prefiro ter a estabilidade dos 60 FPS do que os 30 com a qualidade gráfica. Você precisa prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo e os 60 FPS te ajuda nesse quesito. Além disso, mais importante, eu não tive nenhum tipo de crash, bug ou corrompimento de save, nada de errado com o jogo, ele funcionou muito bem do começo ao fim. Então basicamente é isso, eu realmente não lembrava da franquia Armored Core, eu não esperaria que a From fosse pra esse canto, fosse pra esse lugar, né, pra ser bem honesto, eu achei que eles esperariam um pouco mais e lançariam mais algum jogo do estilo Souls-like. Como sempre, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, né, e aí agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo? Vocês jogaram Armored Core? Vocês tiveram algum interesse? Já ouviram falar de algo do tipo do mecha? Vocês já viram como é que funciona aquilo ali, que são gamplas, ou esse mundo novo pra vocês? E a primeira contato que vocês estão tendo com isso é agora. Obrigado, se vocês quiserem ver mais alguma coisa nossa, tá aqui os dois vídeos que eu vou deixar, o jogo de Starfield e o review de Zelda que eu fiz aqui.